Olá, mulheres preciosas, sejam muito bem-vindas. Eu estou muito feliz de poder fazer este vídeo para vocês, com muito carinho no meu coração. Sejam bem-vindas vocês que estão há mais tempo comigo, sejam bem-vindas vocês que têm chegado agora. Eu já quero te dizer uma coisa. Todas as pessoas que conhecem o emagrecimento cristão e que realmente abrem o seu coração, não existe nenhuma pessoa que permanece igual. É impossível você passar pelo emagrecimento cristão com seu coração aberto, viu? Com seu coração quebrantado e a sua vida continuar igual. Isto é impossível. Então eu já quero pedir para que você abra o seu coração, para que você se desarme, para que você acredite, porque não é simplesmente a minha palavra, mas a base do emagrecimento cristão é a palavra do Senhor. E a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela corta, ela divide, ela é poderosa para discernir. Então, saiba que através do emagrecimento cristão, de cada palavra que você vai ouvir, de tudo que você vai aprender, das oportunidades que você vai ter, será como uma espada de dois gumes sobre a tua vida, onde vai dividir a sua vida de agora para depois, em antes e depois do emagrecimento cristão. Eu creio nisso, e se você crê, diga aí no seu coração, diga para você mesmo: eu creio que a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes e vai dividir a minha vida em antes e depois do emagrecimento cristão. A maioria das pessoas que chegam até mim sempre falam que estavam orando, estavam falando com Deus e recebeu um vídeo meu, recebeu um convite. E então não se esqueça disso, porque foi o próprio Deus que te direcionou até aqui. Então não rejeite, não feche o seu coração, viu? Mas vamos caminhar, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. E no vídeo de hoje eu quero falar com você um pouquinho a respeito da minha vida. Eu quero falar com você porque que eu tô, aí no vídeo não dá para ver muito bem, mas esse olho meu aqui já tá melhorando, mas ele tá bem vermelho. Eu tive uma conjuntivite por bactéria, na verdade. E agora ele tá bem melhor, mas você vai ver eu limpando, e tá bem dolorido, e eu vou falar o porquê. O meu rosto tá inchado, vou falar para você o porquê. E quero falar para você a única maneira de você emagrecer e nunca mais voltar para a vida que você tinha antes. Então não adianta, por mais que eu acho, que você, assim como eu, já tenha tentado de tudo para emagrecer. Quantas pessoas chegam, falando: olha, eu já tomei remédio, eu já fui no nutricionista, eu já fui no nutrólogo, eu já fiz de tudo, e nada adiantou. Então hoje eu vou falar para você o porquê que não adianta e a única maneira que você vai emagrecer e não vai mais voltar a ter a vida, na obesidade, nessa doença. Eu tenho certeza. Então fique até o final, tá bom? Você pode compartilhar esse vídeo se você quiser. Ele é exclusivo para vocês do grupo Emagrecimento Cristão, mas vocês que estão aqui dentro, vocês podem compartilhar com as suas amigas, com as pessoas que você quer bem, que você ama, tá bom? Então, eu sou mãe de 3 filhos, sou esposa, fazem 18 anos que eu sou casada, tenho uma filha de 17 anos, outra de 13 e o outro de 11. Então sou mãe de 3 filhos, sou pastora, desde os meus 17 anos que eu faço a obra, cuido de pessoas. Então já tem 20 anos isso, gente. Já tem 20 anos que eu estou imersa junto com pessoas, cuidando de pessoas. Então eu louvo a Deus por isso. Eu tive o privilégio
de nascer numa família cristã, né, num berço evangélico. Amo Jesus, Ele é tudo para mim. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu melhor amigo. Amo o meu Espírito Santo e amo a palavra dele. A palavra de Deus para mim é tudo, é o meu alimento, é a minha vida, sabe? E amo teologia, né? É a faculdade que eu fiz e amo mesmo, está no meu coração. E só que mesmo com tudo isso, né? Mesmo com esse histórico, né? De vida cristã, não foi o suficiente para me livrar da depressão, para me livrar de vários problemas emocionais, problemas de saúde, não foram suficientes. Mas graças a Deus, que a nossa comunhão com Deus, a sua oração, ela vai te levando para caminhos que te levam à cura, à libertação, à transformação. O Senhor Jesus, Ele não vai chegar com uma varinha de condom e vai tocar aí na sua cabeça e falar, emagreça agora. Não, isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. Assim como não aconteceu comigo. A cura da depressão, do síndrome do pânico e várias outras doenças, o Senhor não veio e falou para mim, né, seja curada agora. Não foi assim que aconteceu. Ele simplesmente, no momento mais difícil da minha vida, essa semana eu estava conversando com uma amiga e eu estava lembrando com ela que eu falei assim, é nesses momentos que a gente vê quem são os amigos de verdade, né? São nos momentos de muita tristeza e de muita alegria. Você vê quem são seus amigos de verdade. E eu estava conversando com ela e lembrando uma vez que eu fui no culto, mas eu não aguentava ouvir barulho. Gente, era terrível o que eu vivi. E quando eu saí lá fora, essa amiga minha foi até lá e quando ela me viu, ela começou a chorar e foi eu e ela chorando abraçada e ela falou pra mim essa semana, falou, Priscila, eu quis me manter forte perto de você, mas quando eu te vi dopada, ela falou, eu não aguentei. Então assim, eu me emociono todas as vezes que eu me lembro disso, porque a graça do Senhor me alcançou, o poder, a misericórdia do Senhor me alcançou. E se eu tô aqui hoje, é para a glória do nome dele, do meu amado Senhor Jesus. Porque eu achava que nunca mais eu iria me levantar. Eu ouvi pessoas que estavam perto de mim, que andavam comigo, eu achava que eram amigos, abrindo mão, dizendo que não tinha mais jeito. Enfim, e aqui estou eu, viva, curada, liberta, transformada, com um novo coração, uma alma curada, renovada e um corpo novo também. Glória a Deus por isso. Então toda honra e toda glória é para o meu Senhor Jesus. E eu vivia assim, só que eu orava e pedia ao Senhor para me tirar daquela situação. Eu falava, Senhor, me tira desse lugar, me tira dessa situação. E um dia o Senhor falou para mim, eu tenho um vídeo no YouTube, eu vou deixar o link se você quiser saber mais sobre essa fase da minha vida, eu vou deixar o link, você pode assistir ele depois. E o Senhor falou para mim, mitocôndria. E eu lembrava disso, que eu tinha estudado em biologia na escola, mas eu não lembrava muito bem qual era a função da mitocôndria, eu não lembrava. E aí foi onde eu fui estudar, foi onde eu fui pesquisar, foi onde eu fui fazer cursos após cursos, livros após livros, fui em busca daquilo que Deus estava querendo me dizer, daquilo que Deus estava querendo me ensinar, daquilo que Deus tinha para minha vida. Então é assim, Deus não vai chegar em algumas situações, Ele não vai chegar até você e pum, né, aconteceu. Não, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai mostrar para você, às vezes Ele vai te dar pistas, Ele vai te dar palavras, e essas palavras, essas são pistas, são revelações de Deus, mas para que você pague o preço daquilo que realmente você quer.
Irmãos, entenda bem uma coisa. A salvação, ela é pela graça. Ela é pela graça. Porque nós não merecíamos. Mas entenda bem uma coisa, nada é de graça. E quando eu falo que nada é de graça, é que você vai precisar fazer a sua parte. Você vai precisar se esforçar, assim como eu precisei me esforçar para alcançar a cura que eu precisava, para alcançar a libertação que eu precisava, para alcançar até mesmo, o emagrecimento foi um bônus, foi só um detalhe de tudo que aconteceu na minha vida, mas o emagrecimento eu precisei me esforçar. Então não adianta você orar, você jejuar, você ler a Bíblia, se você não estiver disposta a se esforçar para alcançar aquilo que você almeja. Os sonhos de Deus para a sua vida são muito maiores, muito melhores do que os seus. O Senhor, Ele quer fazer com que você ultrapasse os teus sonhos naturais. Mas para que isso aconteça, é necessário o seu esforço. Então, guarda essa palavra no seu coração. Esforço. A palavra diz que o reino dos céus é conquistada por esforço. Alguns vão dizer que, algumas traduções, por força. Então, o reino dos céus é quando você tem o reino de Deus sobre a sua vida. E para nós conquistarmos o reino dos céus é com esforço. Então lembre, a salvação, ela é pela graça, mas ela não foi de graça e ela não é de graça para mim e para você, sem que a gente precise fazer nada. Pensa, se você não tivesse que viver em santidade, se você não tivesse que buscar o Senhor, se você não tivesse que renunciar à sua carne, não é assim. A própria palavra diz que o caminho da perdição é um caminho, a porta é larga, mas o caminho da vida eterna é estreito. Então, meu irmão, não adianta. Para você alcançar os sonhos que você tem, os sonhos que Deus tem para você, você precisa estar disposta a passar pela porta estreita. Então, eu precisei passar horas e horas, dias e dias, até hoje, amo estudar sobre isso, sempre estou me atualizando. Então eu precisei estudar, eu precisei me esforçar, para entender e aprender tudo que hoje eu sei, que mudou a minha vida e mudou a vida de muita gente, tem mudado, Hoje eu postei no grupo a mensagem que eu recebi no Instagram é de um homem, e ele falando para mim que emagreceu 15 quilos em 5 semanas, um pouquinho mais de um mês foi, E eu tive uma conversa com ele, e eu lembro que ele estava bem resistente no início, e depois ele foi amolecendo o coração, foi entendendo, os problemas de saúde começaram a chegar, e ele começou a colocar em prática, e hoje me mandou aquela mensagem, 15 quilos em 5 semanas. Então, glória a Deus por isso. E não é só o peso que vai embora, mas são também probabilidades de doenças sérias causadas pela obesidade. Então, quantos livramentos que ele está tendo, através do emagrecimento e da mudança de vida. Então eu fui entendendo o que Deus queria falar para mim. O que Deus foi me alertando foi que a cura, a transformação, aquilo que Ele tinha para a minha vida, estava principalmente nos alimentos que Ele criou. Então Deus criou para nós alimentos como remédio, como os alimentos para prevenção, de certas doenças. Então, na alimentação, naquilo que Deus criou, a gente encontra saúde, a gente encontra vida, a gente encontra cura, a gente encontra energia, Eu ainda vou falar com vocês sobre isso um dia, mas até os alimentos influenciam diretamente os nossos pensamentos, aquilo que a gente sente. Sim, aquilo que você come influencia no que você pensa, no que você sente, viu? Então, tudo está nos alimentos. Só que aí, você percebe que desde o início,
O diabo, ele não cria nada, ele sempre quer imitar, ele sempre quer pegar uma verdade e torcer essa verdade e oferecer uma mentira, né? Então, o diabo, desde o início, ele faz isso. Você vê lá com Eva, ele pegou uma coisa que Deus havia falado e tentou torcer essa verdade. Você vê que ele faz isso com Jesus. Então essa é a artimanha do diabo. Ele pega aquilo que Deus criou, ele torce, ele muda e aplica. Para quê? Para a destruição da maior obra-prima do Criador, que sou eu e você, que é a humanidade. E como que o diabo faz isso? Através dos vícios alimentares, através da alimentação. Eu não estou falando para você que é proibido comer alguma coisa que não seja natural, mas o que eu estou falando para você é que o diabo usa muito produtos alimentícios. Você vê, Deus criou os alimentos: banana, maçã, arroz, feijão, as carnes, ovos, né, os animais. Deus criou tudo isso, os vegetais. E aí o ser humano foi lá e criou os produtos alimentícios, cheios de conservantes, de produtos químicos, aquele glutamato monossódico, né, tanta coisa. E tudo isso causa o quê? Morte. Se você não tiver o controle quando você come essas coisas. E dificilmente, quando você come muito, você consegue ter o controle. Você começa a comer doce todo dia, quanto mais você come, mais você quer comer. Você abre um pacote de bolacha, quanto mais você come, mais você quer comer. É igual aquele chocolate, o Bis, né, aquele M&M's. São produtos que foram criados exatamente para isso, para que você não consiga comer um só, para te viciar e aos poucos irem te envenenando, sim, te envenenando, tá? Aos poucos irem te matando através das doenças. E aí a indústria farmacêutica faz o quê? Lucra bilhões através da sua doença. Então é tempo de abrir os olhos. É tempo de tomar uma decisão. Só que eu quero te dizer que não é de um dia para o outro. Não é você falar, a partir de agora, né, não sei o quê. Não, você ficou a vida inteira comendo bobeiras. Você ficou a vida inteira tomando Coca-Cola, comendo, sei lá, fala alguma coisa aí. Comendo isso aí que você pensou, que você falou, a vida toda. E não adianta você achar que de um segundo para o outro você vai mudar. É por isso que você se frustra quando você pega um cardápio para seguir e você não consegue seguir. É por isso que você fala, eu vou ficar uma semana sem comer açúcar. E aí você não consegue, porque o seu corpo já se acostumou tanto com isso que é como uma pessoa viciada no álcool ou no cigarro, né? Então, é muito difícil, mas eu quero que você tenha calma, que eu vou te ajudar, tá bom? Tenha calma e vai ser muito leve, muito legal, vocês vão ver só. Você só precisa perseverar, você só precisa perseverar e se esforçar, tá bom? Não permita que o emagrecimento cristão na sua vida seja como outras coisas, não jogue fora. Tá? Não jogue fora essa oportunidade, porque dificilmente você vai encontrar uma pastora falando o que eu estou falando aqui e assim, ajudando, estendendo a mão, porque a gente hoje em dia, graças a Deus, tem ouvido muito falando sobre a glutonaria, falando sobre a obesidade, falando sobre a gula. A gente ouve muita gente, mas poucas pessoas com base bíblica te ajudando a sair dessa situação. Então, por favor, eu te peço, valorize cada palavra. Tem pessoa aí no grupo que foi uma palavra que ela ouviu eu falar, uma palavra que fez ela tomar a decisão. Vamos usar esse termo, né? Que virou a chavinha.
e fez ela tomar a decisão de cuidar da saúde, da própria vida, e ela emagreceu e mudou completamente. Quem é mais velha aí já sabe até de quem eu tô falando. Então, porque ela sempre fala isso, né, sobre o que ela ouviu de mim numa aula que fez ela tomar a decisão. Então, gente, valorizem, tá bom? Não é de uma hora para outra. E por que não é de uma hora para outra? Qual é a única maneira que você vai emagrecer? A única maneira que vai fazer com que você emagreça e nunca mais volte naquele peso que você teve um dia. Gente, eu cheguei a pesar 100 quilos, eu acho que eu tava na obesidade grau 2 e nunca mais eu voltei para aquele lugar, nunca mais eu voltei a ter os problemas de saúde. Eu tomava 4 remédios para hipertensão, sabe? Era um tormento, gente do céu. E nunca mais eu voltei para aquele lugar e nunca mais vou voltar, porque eu entendi o que realmente nos faz emagrecer e nos manter. E por mais que às vezes, porque gente, principalmente nós mulheres, tem época que a gente, por causa dos hormônios, né, principalmente na TPM, a gente fica inchada, sabe? Existem outros momentos que a gente come algumas coisas diferentes e aí o peso aumenta. Só que aí você olha aquilo lá e fala, pum, já sei o que fazer. E aí você volta, tá? Quando você aprende de verdade como fazer isso. Então não tem como mais você chegar lá onde você estava quando você aprende a única maneira de emagrecer e nunca mais voltar naquele patamar da obesidade, tá bom? Da doença. E a única maneira é você mudando aqui, por dentro. Gente, toda mudança, que ela é só externa, ela é passageira. Toda mudança. Eu estava conversando com um pastor ontem, ele me mandou mensagem, porque graças a Deus as pessoas me procuram muito para tirar dúvidas, né, a respeito do emagrecimento, da saúde, mentalidade, muita coisa. Então, esse pastor me mandou mensagem ontem, ele falou assim para mim, que ele, eu não lembro agora quanto que ele falou, acho que foi 7 quilos em 9 dias, alguma coisa assim. Na hora eu até assustei, né? Porque 1 quilo, eu ainda falei pra ele, pastor, 1 quilo por dia praticamente. Eu falei, mas o que o senhor fez, né? Aí ele falou pra mim que ele tirou todo o carboidrato, ele não comia nada de carboidrato, pelo jeito ele fez a dieta cetogênica, né? E ele não comia nada de carboidrato e ele tava fazendo caminhada todos os dias. E aí eu peguei e perguntei pra ele, eu falei, mas o senhor tá conseguindo manter? Aí ele, foi esse o problema. Aí ele falou assim pra mim, eu tô me esforçando, mas tá difícil. E por que que isso acontece, gente? Por quê? Porque se você vai num profissional, né, da saúde, por exemplo, e ele te passa um cardápio, você vai, enquanto você estiver seguindo aquele cardápio, você vai emagrecer. Geralmente eles diminuem as calorias, né? Aí você vai gastando mais caloria do que você consome, então você vai emagrecer. Mas a partir do momento que você para de seguir aquele cardápio, o que que acontece? Você engorda de novo, e aí vem a frustração, vem a ansiedade, e na maioria das vezes você engorda mais do que você estava. Se você estava, por exemplo, com 100 quilos, e aí você emagreceu 10 e para de seguir aquele cardápio, quando você engorda, você não vai no 100. Isso tem uma explicação científica que outro dia eu falo pra vocês, mas ele vai acima, tá? Aí você engorda lá, chega no 105, 110. E todas as vezes que você tenta emagrecer, segue uma coisa que vai mudar só externamente, quando você engorda mais do que estava. Tá? Então é momento de você parar definitivamente de ficar tentando fazer coisas que são rasas, tá? Não vai adiantar. Você já sabe disso. Quantas pessoas me procuram, chegam até mim falando pra mim, pastora, eu já tomei remédio durante muito tempo, só que eu sempre engordo de novo. Por que que isso acontece?
Porque as pessoas, o remédio e tudo isso, faz com que a pessoa emagreça, mas não muda a fonte, não muda a raiz. Escuta bem o que eu vou te falar, pelo amor de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia agora, Provérbios 4, 23. Você pode abrir agora. Para esse vídeo, vai lá, pega a sua Bíblia e você vai ver o que está escrito lá. De tudo o que se deve guardar, guarde o seu, porque é dele que procedem as fontes da vida. O que significa essa palavra? Olha que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. De tudo o que se deve guardar, ou seja, o lugar onde você tem que estar mais atenta é no seu coração. E quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando de alma. E a alma é a nossa psique, é onde está guardados os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos pensamentos, aquilo que a gente aprende, está tudo guardado na nossa alma. O que você está ouvindo aqui agora, tudo isso está entrando pelos seus ouvidos, mas vai estar sendo guardada na sua alma. Então, de tudo o que se deve guardar, de tudo que você tem que prestar atenção e zelar, zele pela sua alma, porque é através dela que você toma as decisões da vida. Quando fala procedem as fontes, aqui está falando de decisão. Guarde a sua alma, porque é a partir dela, ela é a fonte. Aleluia! Ela é a fonte, ela é a raiz. Olha o segredo que eu estou passando aqui para você. É a partir dela que você vai tomar as suas decisões da vida. É por isso que não adianta você querer mudar o seu corpo sem antes mudar a sua alma. Não adianta você querer mudar o número de roupa que você veste sem antes você mudar a sua mentalidade. Gosto muito de Romanos 12, 2. Não se conforme com este mundo, mas transformai-vos, se transforme, através do quê? Da renovação da sua mente. Então olha a espada cortando aí, ó. Olha a espada cortando. A Bíblia é muito clara, só há transformação através da mudança de mentalidade, da mudança de sentimentos, do coração. E é exatamente isso que eu quero trabalhar com você, tá bom? Quantas vezes você até hoje comeu sem fome? Eu tenho colocado direto lá no grupo e eu tenho colocado essa palavra assim, me deu fome agora e eu vou comer isso. Ai, me deu fome agora e já vou comer aquilo ali. Por quê? Porque a Bíblia diz que o alimento ele foi feito para o estômago. O alimento não foi feito para curar a sua ansiedade, não para preencher o vazio do seu coração. O alimento não foi feito para quando você está triste, você se entupir de doce. O alimento não foi feito para isso, o alimento foi feito para matar a sua fome. Então, a partir de agora, desse momento, comece a olhar para dentro de você. Você não precisa comer porque está todo mundo comendo. Você não precisa comer porque deu meio-dia, porque deu 10 horas. Hoje eu almocei às 3 horas da tarde. Por quê? Porque não me deu fome antes. E se você talvez trabalha e não dá para você parar no horário que te dá fome, você vai olhar, né, para a sua rotina, o que você precisa fazer. Por exemplo, não sei, você pode ver mais ou menos o tempo que te dá fome. Por exemplo, se eu paro para almoçar meio-dia, então talvez você tome um café da manhã mais
leve, né, uma fruta, alguma coisa mais leve, para que meio-dia você esteja com fome. Ou talvez, né, nem tome café, eu não sei, né, cada organismo é de um jeito, mas faça de uma maneira para que meio-dia você esteja com fome. Mas não coma sem fome. Comece a olhar para o seu corpo, comece a olhar para você. Você se perdeu no caminho. Você se perdeu de você mesmo, você está ajudando todo mundo, você cuida dos filhos, você cuida do marido, você cuida da casa, você cuida do cachorro, do papagaio, do periquito, você cuida do trabalho, você cuida de um monte de gente e você mesmo não está cuidando de você. Então é tempo de você decidir, e eu vou dizer essa palavra novamente, decidir, se auto-resgatar. E comece por aí, olhando para o seu estômago. Você às vezes nem sabe mais o que é sentir fome. Você nem sabe mais o que é ter o estômago roncando de fome. Ei, você precisa, às vezes, você precisa sentir fome. Isso é benéfico para o seu corpo. Então, comece a partir de agora. Você só vai comer quando você estiver com fome. Tá? Então vai olhando para isso, vai se observando, tá? Para você se resgatar. Então a única coisa, a única maneira de você emagrecer e permanecer é mudando a sua mentalidade. E não se esqueça, isso não é de um dia para o outro, exige perseverança, exige você se esforçar. Tem que ter esforço. Você não pode deixar a sua vida, a sua alimentação, a sua saúde, né, como um barco à deriva, não. Você tem que pegar as rédeas, o que você vai comer, planejar como vai ser. Não, você tem que planejar, gente. Sem planejamento, você não vai chegar a lugar nenhum. Então comece a estar presente. Na hora que você for comer, deixe o celular de lado, deixe a televisão. É o seu momento de nutrir o seu corpo. Afinal de contas, é através do seu corpo que você vai ver seus filhos crescerem, que você vai ver os seus netos, que você vai cumprir o chamado do Senhor para a sua vida. É através do seu corpo que você vai realizar os seus sonhos e os sonhos de Deus para a sua vida. Você acha que se eu não tivesse saúde, eu teria condições de estar aqui agora? Sem saúde, de nada adianta. Então tome uma decisão hoje, tá? E decida perseverar. Então, a minha proposta para você hoje é essa. Que você fique comigo, eu vou te conduzindo nesse processo. Se você aceita, né? Deixe um comentário aí abaixo desse vídeo, se você realmente quer. Tá? Porque eu não quero, gente, eu não quero pessoas comigo que não estejam dispostas a perseverarem, a se esforçarem, eu não quero. Eu não vou ficar querendo mudar a cabeça de quem não quer. Eu não vou ficar batendo na tecla com pessoas que não estão dispostas a fazerem aquilo que eu ensino. Então eu só quero que fique comigo aquelas que realmente decidem se esforçar e perseverar. Nada vai ser linear. Sabe por que meu olho tá assim? E não tá dando pra ver direito, viu, no vídeo. Ele tá bem vermelho mesmo, tá bem inchado, tá... Mas sabe por que eu tô assim? Porque nada é linear. No decorrer dessa caminhada, você vai ter altos e baixos. Às vezes você fica se cobrando porque hoje, eu não fiz tudo certinho, porque hoje eu comi um pãozinho, porque hoje não sei o que. Não precisa ficar se cobrando, tá? Nada muitas vezes são altos e baixos. Você só precisa aprender a lidar com esses altos e baixos, assim como eu aprendi. Por que meu olho tá assim? Porque eu venho de uma temporada que eu fui deixando a minha vida à deriva. Eu fui viajar, gente, eu fui para Minas. Gente, eu não sei se tem alguém aqui que é de Minas. Se tiver, coloca aí seu nome, fala a sua cidade, fala de que cidade de Minas. Gente, eu amo Minas. Eu falo que se eu pudesse escolher um lugar para morar, eu iria para Minas. Gente, que coisa maravilhosa, que povo abençoado, né? Que coisa linda. Mas, gente, é cada comida boa. E eles são incríveis, gente. Coloca comida na mesa, você acaba de almoçar, vamos tomar um cafezinho? E aí põe pão de queijo, põe queijo.
gente, eu gosto muito, muito de queijo, de café. De café de qualidade, gente, o que é isso, né? De manteiga, eu gosto muito dessas coisas, e é coisa de Minas, né? Então, aí coloca, e aí se você não come, você não gostou? Não sei o quê. E eu, gente, eu comi, sabe, muito sem fome, muito, comi por prazer mesmo, sabe? E não é errado. O errado é você ficar fazendo isso a vida inteira. É claro que vai ter momentos que você vai comer por prazer, né? Porque você gosta daquele sorvete. Mas eu vou ensinar você como comer essas coisas, né? E voltar pro eixo de novo, não ficar perdida aí, né? E aí eu comi e fui para outras viagens. Nossa, foi muita coisa. E eu fui assim, saí muito da minha rotina. E também antes disso, foram muitos jejuns. Eu fui fazendo jejuns prolongados, eu estava numa batalha. E eu já falei para vocês, eu trabalho com cura e libertação. Gente, muitas vezes é bater com os demônios de frente mesmo. É um ministério maravilhoso, mas assim, é forte. Então, às vezes exige mesmo uma temporada de jejum, né, de luta mesmo constante com jejum e oração. E eu vim de uma temporada assim de muitos jejuns prolongados e tudo. E com isso a minha imunidade foi baixando, né? Eu lembro, gente, esses tempos agora para trás, olha uma coisa, eu ia fazer xixi, minha urina saía escuríssima. Escuríssima que fala? Muito escura. E eu não sou disso, a minha urina quase não dá nem pra ver. É bem transparente, porque eu bebo a quantidade ideal de água, sabe? Mas eu não tava tomando água suficiente. Às vezes passando horas e horas na pista, né, na estrada, e evitava tomar água, porque não podia ficar parando toda hora pra ir no banheiro. Então, eu, assim, desandei. Eu desandei. Mas graças a Deus que eu sei o caminho de volta, eu sei como voltar perfeitamente, porque eu aprendi, né? E começou de uns tempos pra cá, gente, eu ficar doente só de cama, com febre, não conseguia levantar, mal conseguia falar e não conseguia sarar, sabe? Gente, vocês precisam de ver como que eu passei assim um tempo, esses últimos tempos difícil agora, sabe? Com enfermidade. Olha que luta, que luta. E aí, o que acontece? Agora o último foi isso aqui, né? E quando você tá com a resistência baixa, né? Com a imunidade baixa, vai vindo vírus, vai vindo bactéria. É igual o corpo parece que vai falando, ó, vem em mim que eu tô facinho. Então o corpo fica assim fácil, né? De contrair esses vírus, bactérias ruins, sabe? E eu tava assim. E aí fui ficando, decaindo, gente, pelo amor de Deus. Minhas roupas ficando já apertadas. Falei, que é isso? Você é doida? Né? E aí retomei, né? Peguei as rédeas e estamos aí, né? Estamos aí para levantar. E eu assim, eu não tenho a vesícula. Quem não tem vesícula, existem algumas vitaminas, principalmente aquelas que são lipossolúveis, né? Que depende do óleo para poder ser dissolvida, vamos falar assim. Então, eu tenho uma dificuldade com isso, viu? Então, mais do que tudo, eu preciso cuidar muito da minha alimentação. E, por fim, a cura da depressão, dos problemas emocionais, da hipertensão, né? De todos os problemas que eu tive de saúde, estavam todos ligados ao meu mau estilo de vida, à minha má alimentação. E quando eu fui aprendendo, o Senhor foi me curando através daquilo que Ele criou. Isso é tão maravilhoso, isso é tão bonito, sabe? Deus usar a própria criação dele para curar, para transformar, para restaurar, para renovar nós que somos a sua maior obra-prima. Sabe? Entenda, olhe para os alimentos dessa maneira. Olhe para aquilo que você vai comer com esses olhos que eu estou te falando. Deus criou, então aquilo vai gerar vida em você. Não foi Deus que criou? Então tem um probleminha aí. Se você se alimenta bem, na maioria do tempo, então não tem problema de vez em quando você comer uma coisinha que não faz tão bem assim. Mas na maior parte do tempo, você precisa
usar os alimentos a seu favor. Hoje você está usando o bolo, o chocolate ao leite, a bolacha, o bombom, o pão de todo dia com margarina, o óleo de soja. Você está usando tudo isso contra você. Você está lutando contra você. Mas Deus deixou disponível. Então, eu vou te ensinar, você vai fazendo trocas, você vai substituindo. Ai, pastora, mas eu não gosto de legumes. Ai, mas eu não gosto não sei o quê. Eu sempre falo, você não precisa gostar, você só tem que comer. Porque o seu paladar é infantil. De tanto você ficar comendo bobagem, o seu paladar agora é infantil. Mas você é uma mulher adulta. Então, você vai mudando o seu paladar, viu? Você só não pode desistir. O Senhor me curou e usou como instrumento aquilo que Ele mesmo tinha criado. Então, Deus deixou os alimentos, Deus deixou tudo que Ele criou, né? O sol, tudo como coisas para nos servir. Então, os alimentos, né? O ar, a água, o sol, tudo que Deus criou foi a seu favor para te servir, tá? Então, você vai olhar dessa maneira agora para os alimentos. E para finalizar aqui, eu quero que você, a partir de agora, olhe para o emagrecimento cristão como algo muito valoroso. Como algo muito valoroso. Se eu fosse cobrar por essa aula aqui, ia ser cara. Mas não, porque não tem preço, tem valor. Mas só vai funcionar se você colocar em prática. Você pode ouvir esse vídeo outras vezes, faça anotações, deixa falar profundamente no seu coração. Eu sempre estou em oração pela sua vida. Antes de vir falar com você, eu oro, eu falo com o Espírito Santo. Ele está aqui do meu lado, viu? Falando comigo as palavras que eu tenho que falar com você. Então valorize. Eu não quero que este grupo, que essas aulas, que esses vídeos sejam como a palavra diz, né? A palavra fala, não jogue pérola aos porcos, não dê o que é santo aos cães. Isso significa que muitas vezes as pessoas recebem ali, a palavra é uma semente, é algo valoroso, é algo santo, como pérolas. Mas do outro lado, tem pessoas que se comportam como porcos, como cães, não valorizando. Então que você não seja assim, mas que você se comporte como uma filha de Deus. Que você, a partir de agora, crie expectativa no seu coração. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Não perca nada que eu postar, viu? E leva esse grupo, né? Esses vídeos, tudo que eu passar para você, como se fosse a última oportunidade. Porque se a palavra de Deus não te mudar, nada mais muda. E a palavra de Deus é capaz de mudar qualquer ser humano. Basta ele deixar. Basta ele querer. Então eu te pergunto, você quer? De verdade você quer? Responda aí. Você pode dizer isso ao Senhor agora. Você quer? Se você quiser, eu estou aqui para te ajudar, para te orientar, juntamente com o meu Senhor. Viu? Que me curou, que me resgatou. Aleluia. Então, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu sei que muita gente veio através do YouTube, né? Eu dei uma parada de postar coisas lá sobre o emagrecimento, porque eu estou trabalhando em melhorias, tá? Numa melhor qualidade de vídeo. Eu quero fazer, poder, né? Usar uma plataforma, seja, não sei, alguma coisa. Estou estudando ainda sobre isso, mas eu quero usar uma plataforma que fique mais acessível para todo mundo. Tem muita gente, milhares e milhares de pessoas que precisam de ajuda e eu não consigo atender todo mundo. Eu não tenho horários, eu não tenho agenda para isso, mas eu quero fazer de uma forma, deixar ali disponível para todos aqueles que quiserem, para os milhares e milhares que virão, tá? Então tenham paciência. Enquanto isso, eu vou trabalhando com vocês dessa forma aqui e eu tenho certeza absoluta que você vai gostar e você vai ter muito resultado. Se você
quiser, né? De verdade, tá bom? E eu quero que você fale comigo, me manda mensagem no WhatsApp, vocês têm meu número. Eu quero que vocês me mandem aquilo que tem sido de maior dificuldade para você no emagrecimento. O que é mais difícil para você? Qual é o seu maior impedimento? Eu quero que você comente, porque tudo isso eu vou usando para poder trazer as aulas, para poder ajudar vocês, tá? Para que eu seja assertiva nas coisas, para que eu venha de maneira cirúrgica mesmo na sua vida, tá bom? Então mande pra mim, não tenha medo, não tenha vergonha, viu? E eu quero muito saber qual é a sua maior dificuldade, seu maior desafio, e quero que você tire uma foto. Eu quero te pedir isso, tire uma foto de como você está agora, tire uma foto de frente, tire de lado, porque um dia, logo, logo, você vai estar postando a sua foto de antes e depois. Eu tenho certeza que você logo, logo vai me mandar mensagem me falando sobre as roupas que estão largas, sobre doenças que foram embora, sobre autoestima que está lá nas alturas. Você vai me mandar mensagem mostrando, né, o seu peso, quanto você eliminou, e feliz da vida. Eu tenho certeza absoluta. Não perca a esperança, não perca a fé, e sobretudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que saem as decisões da sua vida, de comer ou não comer, de fazer ou não fazer, de seguir ou não seguir. Que o seu coração seja cheio de Deus. Deus abençoe você, um beijo no seu coração e até o próximo encontro. Tchau, tchau.